Boa noite. Então, vamos dar sequência, né? A gente fez a primeira parte, que foi o vídeo sobre as leituras do Tarô Atlante. Foi feito hoje um pouquinho mais tarde, por causa da conexão, que deu uma chuva aqui e atrasou. Mas agora a gente ainda está um pouquinho atrasado, mas estamos dentro do horário ainda para fazer o nosso grupo de estudo, né? Vamos falar um pouquinho de espiritualidade. Eu separei hoje exatamente esse tema, maturidade espiritual. Vamos falar um pouquinho de maturidade espiritual. Bom, primeiro vamos falar do que a gente já conhece, né? Nós já conhecemos o que é quando uma pessoa tem maturidade física. Isso é uma coisa muito clara para a gente, todo mundo conhece. Então, assim, quando a gente... Vamos olhar primeiro para o ser humano como um ser físico, a parte biológica nossa, a parte física nossa, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está em fase de crescimento, a gente tem algumas etapas de aprendizado dentro desse movimento de crescimento, né, do nosso físico. A gente é criança, depois a gente passa para... Primeiro a gente é neném, depois a gente é criança, depois a gente passa por uma adolescência e depois a gente chega na fase adulta. Certo? Fisicamente, isso está tudo certo. Na parte espiritual, a gente também passa por etapas. Tá? Então, existe um momento que nós estamos como um nenê, como uma criança, espiritualmente falando. Então, nesses momentos, nós somos conduzidos. A gente precisa de pessoas, situações, a gente precisa de religiões, a gente precisa de leis, a gente precisa de alguma coisa que nos conduza. Sabe assim, por exemplo, quando você é bem criança, você escova o dente porque alguém disse que você tem que escovar o dente. Você toma banho porque alguém disse que você tem que tomar banho. Depois, já na fase adulta, você entende aquilo. Aquilo já vira uma consciência. Então, você faz as suas higienes porque você sabe, porque você sente que aquilo é importante, você sabe que aquilo é importante. Quando a gente está na infância espiritual, nós também temos essa dificuldade de saber o que deve ser feito e o que não deve ser feito. A infância espiritual não está ligada à nossa infância física biológica. Eu só estou fazendo uma relação para vocês verem que na parte espiritual a gente também passa por algumas etapas, né? Então, assim... essas etapas, então, o que acontece? A gente vai ter o nosso crescimento. Então, você vai adquirindo conhecimento através de algumas etapas, de algumas coisas que vão acontecendo na sua vida. Então, a primeira delas. Bom, então, primeiro, quando a gente é conduzido, como que a gente é conduzido? Alguém tem que nos mostrar o caminho. Esse alguém, quem que é? Normalmente é uma figura religiosa, né? É um padre, um pastor... Ou de repente a Bíblia, leis, alguma coisa tem que falar para a gente, ó, isso pode e isso não pode. Por quê? Porque nos falta discernimento. Então, e mesmo assim, mesmo falando o que pode ser e o que não pode ser, às vezes a gente ainda dá umas bobeiras, né? E não entende direito o que é. E acaba caindo ou não conseguindo, sente uma certa dificuldade por conseguir seguir aquelas regras, aquelas normas, né? No caso, vamos colocar assim, os católicos têm lá os mandamentos, né? Então, a maioria das religiões que seguem a Bíblia tem os mandamentos. Então, a pessoa acaba não entendendo direito, não segue direito aquilo, então ela não está seguindo as leis, não está seguindo as regras, né? Então, essa seria a nossa infância espiritual, né? Porque a gente ainda não tem uma consciência, a gente precisa de leis e de regras. Assim como a gente precisa quando é criança. Ó, tem que fazer, porque não alcança o entendimento. Depois, né, com o tempo, a gente vai entendendo alguns processos, né? Então, vamos supor, a pessoa ela é de uma religião, depois ela busca uma outra coisa, ela vai conhecendo outras coisas. Às vezes, tem pessoas, né, nessa parte que caem como se fosse na adolescência. Então, assim, ela sabe o que ela não quer para ela. Então, ela foi de uma religião,
ela não gostava ou aquilo não fazia sentido para ela. Então, assim, ela sabe o que não é para ela, mas ela não sabe o que é. Então, ela fica no tipo de uma rebeldia, sabe? Então, é aquela pessoa assim que ela fala, ai, religião para mim é um negócio que não vai. Ah, eu vou num lugar, não gosto de tal coisa. Ah, eu vou no outro, não gosto disso. Ah, eu já fui em tal religião, não gosto daquilo. Então, assim, é como se ela estivesse na adolescência. Sabe, adolescente que está meio que buscando as coisas? A gente passa essas etapas, né? A gente passa isso dentro desse crescimento de espiritualidade. Todo mundo passa por isso. Em algum momento, ou passou lá atrás, né? Em algum momento a gente passa por isso. Por quê? Porque a gente também está identificando essas coisas, né? Então, quando a pessoa está nessa, vamos colocar, adolescência, né? Então, o que acontece? Ela sabe o que ela não quer mais para ela. Ela sabe o que não faz parte. Mas, ao mesmo tempo, também ela ainda não se encontrou, né? E depois, a gente entra na maturidade. Quando a gente entra na maturidade física, né? Então, vamos supor, nós fazemos, vamos lá, a pessoa fez 18 anos, né? Ou 21 anos que seja. Ela entrou numa maturidade. Então, quando ela está nessa maturidade, o que ela é? Ela é responsável por ela. A maturidade diz isso, você é responsável por você. Então, quando que a gente entra na maturidade espiritual? Quando a gente é responsável pela gente também. Então, quando você não precisa que alguém venha e te dê aquelas regras e fale, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não pode fazer, isso aqui é contra a lei. Você não precisa que aconteça isso. Por quê? Você, por si só, já sabe que aquilo não é legal. Você não vai fazer aquilo. Independente se é regra, se não é. Você sabe que aquilo afeta o outro, ou afeta uma comunidade, que aquilo não é uma coisa que você deve levar para a sua vida, porque vai te fazer mal, porque vai fazer mal para outras pessoas. Então, assim, você já adquiriu uma certa maturidade espiritual, né? Mas essa maturidade, a pessoa, quando ela adquire esse ponto, ela tenta procurar a maestria dela. Então, como que ela vai procurar isso? Às vezes, dentro da religião, lá do grupo onde ela faz parte, ela vai procurar, ela se interessa mais, ela vai estudar, ela vai procurar um cargo, uma atividade lá dentro para fazer, para ela se ajudar, para ela ajudar as outras pessoas. Então, assim, dentro daquela, vamos colocar, de repente ela é kardecista, né? Então, ela está num grupo kardecista. Então, se ela já passou daquelas outras fases, ela já está na maturidade e ela já está buscando ser mestre de si, o que ela vai fazer? Ela vai estudar, ela vai procurar desenvolver a mediunidade dela, ela vai procurar ajudar as outras pessoas, ela vai colaborar com o grupo. Então, as pessoas que estão nesse processo, elas já entenderam qual é o caminho da maturidade. E ela vai tentar ser mestre de si e vai começar já a ir ajudando as outras pessoas, né? Quando a gente vê, vamos colocar na nossa vida social, biológica, quando você chega depois da maturidade, né? Vamos colocar que você chega na terceira idade, você já é um senhor, uma senhora, o que acontece com você? Você já tem uma consciência maior por conta das suas vivências, do que você fez na vida, do que é bom, do que não é por vivência, não foi porque uma pessoa veio te falar, você já tropeçou muito, já caiu, já aprendeu, sabe que esse caminho é bom, que aquele não é, sabe tudo que tem que fazer, já cuidou dos seus filhos, de repente já está até cuidando dos seus netos. Então, isso é uma maturidade dentro da nossa sociedade. E o que é a maturidade espiritual? Também, a pessoa ela entra numa consciência de sabedoria e ela, por consciência, ela começa a ajudar as outras pessoas. Então, por exemplo, se ela fez um curso de reiki, ela é mestre de si, ela está trabalhando isso para a energia dela. Mas se ela entra na maturidade espiritual, ela já procura ajudar as outras pessoas. É um movimento que a pessoa faz até assim, é consequência. Ela nem precisa parar para pensar. Se ela fez um curso, ela fala, não, eu fiz o curso, eu tenho que ajudar outras pessoas. Então, ela vai ser voluntária em algum lugar, ou ela vai aprender aquele curso para ela dar esse curso para outras pessoas, porque ela sabe que ela deve plantar coisas positivas. Ela sabe que isso faz parte do que ela está vivendo ali,
dela ajudar as outras pessoas e dela plantar coisas positivas, né? Se vocês quiserem colocar quiser fazer alguma colocação por alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá, gente? Eu vou falando aqui, mas se tiver alguma coisinha aí, eu dou uma parada, leio e a gente conversa o assunto, tá? Porque, assim, eu fico falando aqui, mas se de repente tiver alguma coisinha assim, eu olho, volto, depois vou de novo, tá? E assim a gente dá sequência. Então, é isso. Se a pessoa, de repente, ela já está nessa sabedoria, né, ela vai procurar fazer o que é bom, porque ela já vai ter o suficiente para ela cuidar de si e ela já vai conseguir olhar para as outras pessoas com amor, com paixão. O movimento da caridade já vai estar dentro dela, ela vai conseguir já fazer isso. Agora, existe uma coisa, existem pessoas que elas têm que passar por vários processos, de várias encarnações para chegar nesse nível. Existem pessoas que parece que já vieram prontas, elas já vieram prontas para esse nível, mas em algum momento lá atrás, né, ela desenvolveu isso. Então, assim, o que acontece? As pessoas que têm, por exemplo, uma maturidade espiritual, ela pode, nessa vida, ter acessado isso, ter entendido isso, ou ela pode já trazer isso com ela, porque ela entendeu isso em outro momento, em outras vidas. Então, a maturidade espiritual, ela não está ligada à nossa maturidade física. Então, às vezes, a gente vê pessoas super jovens, já com consciência, já pensando no outro, no meio ambiente, já fazendo cursos de reiki, já participando, já trabalhando. E a gente vê pessoas aí com 60 anos que nunca nem pensaram em ajudar uma outra pessoa, só estão ali para o umbigo, olhando para si, vendo as coisas para si, ou para a família dela que seja, mas ela não consegue fazer esse movimento, porque ela ainda não amadureceu o suficiente. Isso não é maldade, isso é falta de amadurecimento. Nós temos a nossa referência sempre é física. Então você olha aí uma pessoa de 40, 50 anos que nunca fez nada, nossa, com essa idade, não é. Essa pessoa, se ela não fez, ela ainda não adquiriu essa consciência. Porque o que acontece? Quando a gente vem para cá, então vamos supor, eu cheguei no planeta Terra, eu sou 0000. As primeiras vidas que eu tenho aqui, elas são aprendizados para mim. Eu vou, sabe, batendo aqui, batendo ali, vou entendendo como que funcionam algumas coisas. Então, assim, as primeiras vidas, elas são aprendizado. Quando eu começo a entender como aquilo funciona, aí eu começo a me direcionar. Então, às vezes, para eu chegar na adolescência, eu levei vidas. Para eu chegar na maturidade, eu vou levar outras vidas, mais vidas. Para eu chegar, então, vamos supor, na terceira idade, na sabedoria da espiritualidade, muito mais. Por quê? Porque espiritualidade não é uma coisa de intelecto. Espiritualidade é uma coisa de consciência. Então, às vezes leva muito tempo para a pessoa entender esse processo. Então, vamos supor, às vezes, vamos colocar assim, de repente eu fiz um curso de reiki, mas está lá encostado. Aí um dia começa a me cair umas fichas, eu começo a entender o processo. Não, eu vou lá, eu vou reciclar, eu vou aplicar nas pessoas. Ou de repente eu entro num grupo grupo religioso aí da igreja, o kardecismo, qualquer linha religiosa. Porque na verdade, gente, não importa a linha, viu? Importa o meu movimento. É isso que importa, o que eu faço, qual é a diferença que eu faço naquele grupo, e não a religião que eu tô. Então, assim, existem muitas pessoas que são católicas só de nome. E existem pessoas que são católicas atuantes, que se preocupam com o outro, que se preocupam em crescer, em aprimorar. Isso em todas as religiões acontece isso. Dentro do kardecismo acontece isso, dentro da linha evangélica acontece isso, do espiritismo, qualquer linha que vocês forem ver, acontece isso. Então, assim, a pessoa, ela pode estar ligada a um grupo religioso, mas ela ainda não adquiriu maturidade. Então, ela está lá só sendo levada.
Então, ela vai um dia por semana, recebe lá, né, as liçãozinhas dela, tem que fazer isso, não sei o quê, não matar, não roubar, isso eu não faço, o resto eu vou tirando de letra, vou levando a minha vida assim. Tá errado. Ela ainda não adquiriu uma consciência. Porque consciência, quando você adquire, você não consegue continuar mais naquilo. Você começa a buscar. É uma busca, é um negócio que vem de dentro, da vontade de buscar, da vontade de ir atrás, da vontade de saber. Aí você começa a olhar na internet, você começa a comprar livros, você começa a ler, começa a conversar com as pessoas. Fulano vai lá, vou lá perguntar como é que é. Então você já está adquirindo uma certa maturidade, você está adquirindo aquela vontade, aquele entendimento de crescer, de evoluir, como ser, como pessoa, independente de religião. Espiritualidade não depende de religião. Eu posso até nem ter religião e mesmo assim aprimorar minha espiritualidade. Por quê? É a minha conexão com o divino. Isso está nas religiões, mas não depende da religião que eu faça essa conexão. A religião, ela tem um atributo de me fazer essa ligação. Então, ela me passa algumas coisas que vão me ajudar. Então, se eu vou todo domingo na missa, tem lá a homilia do padre, eu vou ouvir, aquilo vai cair em ficha, eu vou entendendo aquele processo, aquilo vai me ajudar, me conduzir. Se eu vou no kardecismo, eu estou lá numa reunião, eu vejo uma coisa aqui, uma palestra ali, isso aqui vai me ajudar, me conduzir, mas não vai transformar a minha vida. O que vai transformar a minha vida é o que eu faço com aquilo. Como eu levo aquilo adiante. Aquilo transforma a minha vida. Então, se eu ouvir lá, não devo fazer tal coisa. Aí eu começo a colocar aquilo em prática na minha vida, começo a olhar para mim, nossa, eu faço isso mesmo? Nossa, olha, isso é assim, não é legal não vou fazer mais. Então, se eu começo a mudar a minha vida, aí aquilo vai fazer diferença. Mas só a informação não traz nada. A informação não ilumina nem leva para o céu. Entendeu? A informação não faz nada. O que faz alguma coisa é a minha transformação em relação àquilo. Então, o que acontece? Como eu estava falando, as pessoas, né? Elas vão, a gente vai desenvolvendo isso em algumas vidas. Aí tem uma vida, às vezes aparece pessoa, parece que chegou pronta, né? Que eu estava falando. Então tem pessoas mais novas aí que você fala assim, nossa, fulano chegou pronto, já se ligou que é isso, que o caminho é aquele, às vezes é novinho, não tem nem 20 anos, mas já está indo atrás, já está fazendo, mas por quê? Em outras vidas desenvolveu. Em outras vidas desenvolveu isso. Então já veio pronto nessa, mas em algum momento esse fulano desenvolveu isso. Ou veio com uma missão, então já veio para aquilo, já veio direcionado para aquilo. E, por exemplo, eu quando eu tinha 20 anos, eu já participava de centro kardecista, já desenvolvia mediunidade, já trabalhava com isso. Eu estou hoje com 52 anos, já faço isso há 30. Mas é porque é uma coisa de dentro, é um negócio que eu não conseguia ficar sem. Eu não conseguia, para mim era primordial que eu tivesse dentro de um grupo, que eu tivesse lendo, que eu tivesse estudando, que eu tivesse... fazia parte da minha busca. Então, assim, tem pessoas que logo cedo são assim. Tem gente que demora um pouco mais, mas é só uma questão de entendimento do processo. Quando você entende o processo, quando você começa a caminhar, as portas começam a se abrir e você começa a entender a coisa, né? Essas pessoas, né, as pessoas que já têm uma certa maturidade, elas estão sempre ligadas a ajudar o outro, a despertar o outro, a fazer caridade, a fazer um movimento que direcione. Ela está sempre ligada nisso. Por quê? Porque existe muita diferença entre informação e consciência. Informação a gente consegue através de leituras, né? Então, histórias de outras pessoas. Então, você fica com a informação. Eu sei que isso é assim, assim, assim. Alguém me contou, eu fiquei sabendo que isso é assim, assim, assim. A consciência está ligada na vivência. Ela está ligada no ser. Então, ela começa a ser aquilo. Aquilo está embutido nela já. Ela já está consciente daquilo. Então, aí ela começa a viver. Então, assim, a gente pode passar muitos anos na nossa vida tendo apenas informação sobre essas coisas. A gente passa anos e anos recebendo informação. Tem pessoas, a gente sabe, tem pessoas que sabem a Bíblia de cor. Sabe o versículo, que é assim, que na Bíblia tal parte está escrito isso, tal parte está escrito aquilo, sabe de cor.
Mas se ela não vivencia, isso não vai acontecer, não vai levar a nada, tá? Porque assim, se fosse só ler a Bíblia e decorar, tava muito fácil, gente. Não é só isso. É você tomar consciência disso, você ser o que está escrito ali, você tem que ser. Então, independente se você está seguindo o Evangelho, se você é cristão, o Evangelho, está seguindo o Evangelho, uma Bíblia, se você está seguindo algumas normas, algumas leis de outras igrejas, outras linhas, né? Se você é cristão ou você é de outra linha, não importa. O que importa é se você está vivenciando. É isso que vai fazer a diferença, porque a vivência traz consciência. E isso vai fazer você andar, tá? A consciência, ela engloba, além da vivência, ela engloba a compaixão. A compaixão está junto com a consciência. A pessoa que tem compaixão, ela também tem... Ela vai ter uma ligação de coração com aquilo, e o ser dela vai estar conectado com aquilo. Então, aí ela vai trazer aquela essência para a vida dela. Porque nós temos a nossa mente, né, que traz o nosso cérebro, que está conectado com a nossa mente, que traz informações, a gente tem isso. Mas o nosso coração, ele tem uma... Vamos colocar assim, o nosso coração também é uma mente emocional. E essa mente emocional é que traz as informações corretas. Então, por isso que existe essa frase, siga o seu coração. Porque o coração sabe muito mais do que a nossa mente, do nosso cérebro. Porque o nosso cérebro tem só informação. O nosso coração, ele tem consciência. Então, quando a gente traz para o coração, a gente traz para o sentir. E isso muda muito. Isso traz grande diferença para a nossa vida. Tá? É o sentir. Quando a gente pensa, né, no sentido de ter a informação, então vamos colocar assim, por exemplo, eu tenho a informação de que eu sou consciência divina, de que eu sou, que sou semelhança de Deus. Então, eu tenho essa informação. Essa informação, ela não vai trazer nada na minha vida. Mas se eu tiver a consciência de que eu tenho essa divindade dentro de mim, isso faz toda a diferença. Sai Baba, que fazia muitos milagres, né? Ele dizia, vocês pensam que são Deus, eu sei que eu sou Deus. Porque se nós somos semelhança de Deus e nós temos essa consciência, a gente consegue fazer com que a coisa aconteça. Jesus não falava que se você tiver fé, você move uma montanha? Por quê? Porque é consciência. Então, quando você é consciente da sua divindade, de que Deus habita em você, de que Ele está em você, você consegue muitas coisas. Por isso que eu falei no começo que a religião, ela só é um start para a gente. Mas quem faz tudo somos nós. Por quê? Porque essa consciência tem que estar desperta. Então, se eu vou para lá, mas eu saio de lá, seja lá do tempo que for que eu for, se eu vou para lá, eu saio de lá, apago tudo e vou viver minha vidinha, não mudou nada. Agora, se eu trago a consciência para a minha vida, eu trago essa mudança para a minha vida, nossa, eu posso fazer milagres. Eu posso mudar não só a minha vida, como na vida das pessoas que estão à minha volta, da minha família, dos meus filhos, das pessoas que eu amo. Depois eu posso levar isso para uma comunidade, aí eu posso levar isso para uma cidade e assim por diante. Entendeu? Jesus levou isso para o mundo. Buda, os avatares, levaram isso para o mundo. Essa consciência que eles tinham, eles tocaram não só as pessoas que estavam próximas dele, eles levaram isso para o mundo. Então, se a gente adquirir essa consciência no real, a gente consegue levar isso para o mundo. Quando a gente sente, né, quando a gente sente essa consciência, né, a iluminação chega. É nesse momento que a iluminação chega. E aí a gente consegue ser uma pessoa desperta, a gente consegue ser um iluminado. Jesus falava que ele sabia que ele era filho de Deus. Ele tinha isso, mas ele tinha isso nesse nível de compreensão. Ele tinha isso num nível que a gente não alcança, né? O que acontece, então, se a gente não tem consciência? Se a gente tem só informação,
E vamos lá, estamos nessa nossa vidinha, né? Nós estamos tendo a nossa vidinha inconsciente. O que a vida faz? Ela vai apertando a gente. E aí a gente vai tendo os aprendizados da vida. Que é para isso que a gente está aqui. Então, se eu preciso de uma lição, a vida vai trazer para mim. E ela vai trazer pelo sofrimento, ela vai trazer através das pessoas que estão à nossa volta. Então, quando a gente sofre, quando a gente tem um sofrimento, quando alguma coisa está difícil na nossa vida, pergunta qual é a lição que vocês têm ali. Se vocês querem dar um passo maior que esse sofrimento, pergunte para vocês qual é a lição que esse sofrimento está me trazendo. Quando vocês entenderem a lição, passaram a prova. Passa para frente. Segue para frente. No kardecismo, né, eles costumam falar que se uma coisa não vem por amor, né, se a gente não cresce por amor, a gente cresce pela dor. E é assim mesmo que funciona na vida. Então, se de repente um aprendizado, né, eu não coloco amor ali, se eu não me dedico, se eu não faço o movimento, a dor vai fazer. Vai apertar até que acontece. Então, vamos dar um exemplo assim. Por exemplo, alimentação. Eu não trato da minha alimentação, né? Eu sei que eu não posso, de repente lá eu tenho diabetes, eu não posso comer açúcar, ou qualquer massa, sei lá, essas coisas, e eu fico fazendo isso. Eu sei que não posso, mas eu fico fazendo. O que vai acontecer? Uma hora eu vou passar muito mal, e eu vou ter que dar um jeito nisso. A vida faz assim com a gente. Quando a gente sabe que não pode fazer uma coisa, quando uma coisa não é legal para o nosso crescimento, a gente insiste em fazer, a vida dá um jeito. Ela dá um aperto na gente. Então, se está apertado, se vocês notaram alguma coisa que está pegando, vão atrás. Olhem o que vocês estão fazendo, o que vocês têm que mudar na vida de vocês para que isso mude. Então, comecem a se olhar. Então, por isso que ter consciência de quem é, né? Essa coisa de autoajuda, da pessoa trabalhar, isso pode melhorar a vida de vocês. Por quê? Porque estando consciente de quem somos, nós conseguimos muito depois. Porque nós vamos saber qual é o nosso caminho, qual é o nosso verdadeiro caminho, qual é o nosso aprendizado, o que é bom para nós, o que não é. Porque a pessoa que não sabe quem ela é, o que ela está fazendo aqui, o que é bom para ela, quais são as diretrizes que ela tem, como é que ela vai seguir a vida dela? Como é que ela vai crescer? Como é que a coisa vai acontecer? Né? Então, o autoconhecimento ajuda muito nesse sentido. E leiam, viu, gente? Leiam muito a respeito de espiritualidade, psicologia. Leiam muito esses... Porque é assim, a informação, ela vem e aí ela vai despertar para essa consciência, sabe? E tem aquele momento que a ficha cai. Às vezes você faz 1000 vezes uma coisa, mas tem um momento que você vai fazer aquilo e fala, uau, olha aqui, eu estou falando isso, eu estou rezando isso, eu estou mantrando isso faz tanto tempo e nunca me dei conta que a resposta está aqui, ó. Vai cair essa ficha para vocês. Então, assim, quando vocês querem crescer, comecem a procurar informação, vão atrás, não fiquem sentados esperando cair do céu, vão atrás. Porque, assim, às vezes, os toques vêm da boca de um amigo, do filme que vocês assistiram, às vezes um livrinho que vocês pegaram lá, leram a capinha do livro ali, o resumo do livro. Nossa, olha que interessante, acho que isso aqui é um assunto legal. E aí, se joga, vai lá, vai atrás, procura, busca. Não fica parado, não fica esperando. Faz a coisa acontecer. Faz a sua vida andar. E como que você vai fazer? Indo atrás, acontecendo, né? Nós temos, dentro desse aprendizado, né, uma coisa muito importante que é estar em conexão com a nossa alma. Estamos aqui para realizar a nossa alma. Nossa alma, ela vem para se realizar. Por que a gente encarna? Pensem bem. Por que eu estou nesse plano? Porque eu quero realizar alguma coisa. Eu, como alma, venho para realizar o propósito. Esse propósito pode ser 1000 coisas. Pode ser mãe, e trabalhar em tal lugar, ou ser mãe e estudar tal coisa, ou ser mãe e crescer, ou só crescer, ou não ser mãe. Alguma coisa veio para mim como aprendizado. Então, a minha alma, ela vem aqui para ela passar por uma experiência, para um aprendizado,
para ela crescer. Então, quando a gente está em contato com a nossa alma, a gente consegue entender isso. O que a nossa alma quer? O que eu vim para fazer aqui? E quando eu entro em contato com isso, a minha vida começa a funcionar. Por quê? Porque a minha alma vai abrindo caminho. Porque eu começo a entrar na minha frequência, na minha sintonia, eu começo a vibrar a minha energia. E o que é meu começa a entrar em sintonia e começa a vir. Então, o que acontece? Se eu estou no caminho errado, de repente, eu começo a vibrar o meu, eu começo a vibrar a minha alma, eu começo a vibrar a minha consciência. Então, o que vai acontecer? Por ressonância, as coisas começam a vir. Começam a vir, o que tem a ver comigo, começa a vir. Pessoas que têm a ver comigo, relacionamentos que têm a ver comigo, começam a vir. E as coisas começam a acontecer. Então, assim, conheça a ti mesmo. É a melhor coisa que alguém pode fazer na vida. É se conhecer. Depois que a gente se conhece, a gente entra nesse processo, a gente começa a entender o processo. Aí a gente começa a entender o outro. E começa a entender o relacionamento com o outro. E começa a entender como tudo isso funciona. E aí as coisas vão facilitando para nós. É a mesma coisa, quando você é criancinha, tem coisas que só vão chegar para você e falar assim, ó, é não, acabou. Porque não tem o que te explicar. Você tem 3, 4 anos, você não vai entender. Né? Então, de repente a Mila, não, acabou, não pode, machuca. Pronto, acabou. Quando a criança está maior, quando ela já está uma adolescente, certas coisas você já pode explicar. Ó, isso aqui dá isso. Adulto, melhor ainda. A espiritualidade é igual com a gente. À medida que nós vamos crescendo, que nós vamos entendendo esse processo, eles também vão abrindo mais para nós. Então, a gente vai descortinando, né? Por que descortinando? Porque a gente vive numa ilusão. A gente vive num mundinho de ego, de ilusão, que é absurdo. Absurdo como a gente... estamos dentro, né, de um processo social, que agora é muito comum a gente chamar de Matrix, né? Por quê? É um processo social ali, que a gente faz parte dentro de um mecanismo, e aí a gente é um robozinho dentro desse processo social. Então, se você não se conhecer, você vai nascer robozinho, vai morrer robozinho, e não vai entrar em contato com o que é seu, com o que você realmente veio para manifestar. Você não vai entrar em contato com isso. Então, a gente precisa sair da Matrix. E como que a gente faz isso? Quando a gente se conhece, quando a gente conhece a nossa alma, o self, né, como dizem. Né? Por quê? Porque a gente entrando em contato com a nossa alma, a gente entra em contato com o nosso verdadeiro ser. E a gente sai da frequência do ego. Porque o ego é resultado do meio, o ego é resultado de outras pessoas, o ego é outra situação. Ele está numa situação da individualidade, ele não reconhece o todo, ele não consegue se conectar. O ego é muito para ele, fala egocêntrico, é para ele, o centro é ele, o ego é assim. Então, o centro da minha vida sou eu, é tudo para mim, eu quero tudo para mim, tudo que alguém faz é porque ele só olha desse ângulo. Quando você cresce espiritualmente, que você tem uma certa maturidade, você percebe que você não é centro do universo, que o universo não está aí para satisfazer, que tudo que dá errado não é porque você está aí, e que tudo que dá certo também não é porque você está aí. Que apesar de você fazer o seu melhor, você não é a única pessoa, tem pessoas melhores que você. Você começa a perceber coisas que sempre existiram, mas você nunca percebeu. Que todo mundo sabe, mas você nunca soube. Então a gente só ganha quando a gente sai do ego e começa a entender esses processos por aí. E quando a gente faz isso? Quando a gente chega na maturidade, a hora que chega na maturidade, a primeira coisa que o ser humano quer fazer é entender esse processo, é pôr a cara para fora, é sair, é saber quem ele é entender tudo isso como funciona, né? Deixa eu olhar se tem alguma pergunta aqui. Acho que tá travado aqui para mim. Hoje tem jeito, a internet está assim mesmo. Bom, então por isso que eu falei no começo que algumas pessoas buscam essa maturidade na religião. Não está lá na religião, está dentro. A religião vai te trazer um mapa, ela vai te mapear. Mas quem vai fazer isso é você. Quem conecta é você, é o seu coração. É a sua alma que se conecta com tudo isso.
E aí, quando você consegue se conectar com tudo isso, você desperta. E aí fala, você é um desperto. Aí você começa a entender o processo. Aí começa a sua caminhada. Então, até agora, a gente fica só na introdução, ali, só entendendo como funciona. É só a introdução. Então, por isso que a gente não deve julgar o outro. Porque o outro está dentro de um processo de introdução. Ele está tentando entender como aquilo funciona. E uma das coisas que paralisa muito a gente é o medo. Por quê? Eu vou explicar para vocês como é que funciona isso. Por exemplo, quando a gente é criança, vamos supor assim que eu tenho 5 anos. E aí eu quero brincar com uma faca. Mas eu tenho 5 anos. E aí, uma pessoa chega e fala assim, olha, você não pode brincar com faca porque morre. Se você brincar com isso, morre. Né? Eu, criança, 5 anos, nossa, não vou nem chegar perto dessa faca, porque morre. Quando eu fico maior, a pessoa pode chegar para mim e falar assim, olha, se é assim, essa faca aqui, ela machuca, mas você pode usar essa faca para cortar legumes, para fazer isso, para fazer aquilo. Essa faca é sua. Você pode até ter uma faca para você. Você pode usar isso. Por quê? Eu estou crescendo. Né? Quando eu fico maior, eu nem penso em usar essa faca com mal, porque eu sei que aquilo eu posso usar com bem, eu posso ajudar pessoas, entendeu? É assim que funciona, não é? A vida espiritual é igual. Quando a gente está lá atrás, que a gente está na dependência, que a gente não consegue ver as coisas, a gente não consegue fazer com que as coisas... Então, o que acontece? Existe um monte de lei, isso não pode, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Por quê? Se você mexer, você vai fazer besteira. Porque você ainda não tem consciência para mexer com isso. Então, não mexa. Então, não desenvolva a sua mediunidade por desenvolver. Desenvolva a sua mediunidade quando você quiser fazer a diferença para a humanidade. Mediunidade não é brinquedo para desenvolver assim no oba-oba. Mediunidade é uma ferramenta séria, como a faca que eu falei. É uma ferramenta séria, que você vai desenvolver aquilo para ajudar as outras pessoas, para se entender melhor, porque você vê que você tem certos atributos, que você pode, de repente, colaborar, cooperar, entendeu? É para isso. Então, é assim que funciona. Só que aí, quando você está maior, você já está num processo de consciência, você já está num processo de querer ajudar, você já está em outro processo. E aí, o que acontece? Isso vai trazer coisas positivas para a comunidade, para você. Entende? Então, é assim que funciona. Então, por isso que em certos momentos da nossa vida, tem coisas que não podem mesmo. E não é para poder mesmo. Não é para mexer. Não é para estar fuçando. Não é para ir lá fazer oba-oba nem brincar. Agora, quando você começar a ter uma consciência, quando você for usar aquilo para ajudar, se ajudar, ajudar outras pessoas, ajudar uma comunidade, aí é o momento de você mexer. Aí é o momento de você ir lá, desenvolver, fazer suas iniciações, porque você tem um propósito positivo para isso. Você vai focar e vai canalizar. Porque pensa bem, a mediunidade, por exemplo, já é um fator que normalmente se a pessoa não canaliza, ela pode trazer complicações. Normalmente é assim. Agora, se a pessoa, além de não canalizar uma coisa positiva, ainda vai desenvolver, vai potencializar aquilo, ela só vai piorar a situação dela. Então, assim, nós temos que ter essa consciência que todas as ferramentas que são da espiritualidade, elas são para um propósito. Não é para brincadeira nem para uma. Eu tenho que respeitar aqui. Tá? Mas é um respeito de dentro, não é aquela coisa que os outros veem, é respeito mesmo. Respeito aqui dentro. Às vezes, a gente tem um grupo aqui que a gente se reúne e tal, a gente faz brincadeira. A gente não faz, a gente faz brincadeira, a gente se zoa com todo mundo. Mas aqui dentro a gente tem um respeito por isso. A gente sabe o quanto aquilo é valoroso na nossa vida. A gente sabe o movimento que aquilo pode fazer na nossa vida. Por quê? Porque é consciência isso. É consciência, é maturidade. Então, assim, se você sente que já está saindo desse momento de infância, de rebeldia, que você quer aprender, que você quer
ser uma pessoa que vai agregar, que vai somar com a comunidade, com você, sabe, com a espiritualidade. Então começa, vai atrás, procura, leia, cresça, faça cursos, sabe, tem tanto curso. Olha, o Reiki é uma ferramenta tão simples, é um curso de um dia o Reiki. Você fazendo um curso de Reiki, por exemplo, eu estou falando Reiki porque é o mais comum, tá? Todo mundo tem Reiki de tudo quanto é jeito, tem Reiki xamânico, Reiki estelar, tem o tradicional, tem todo tipo de Reiki. Então, você fazendo um curso de Reiki, você vai receber uma ferramenta que você vai poder se ajudar, você vai ajudar as outras pessoas, você vai equilibrar a sua energia, você vai ajudar a equilibrar a energia de outras pessoas, você vai poder irradiar essa energia para o planeta. Você vai poder irradiar essa energia para pessoas, situações, necessitados. Então, você vai ser um ponto de luz. O que é melhor do que isso? E sem contar que quando você faz uma iniciação, numa iniciação, nós subimos o nível. Toda iniciação que a gente faz, a gente sobe o nível. Consciente, tá, gente? Não é ficar colocando certificado no braço, não. Fiz isso, porque tem gente que gosta, né, de acumular certificado, né? Então tem aquele monte de certificado. Fiz curso disso. E o que você usa? Então, não sei, eu tô pensando em fazer um outro curso para ver se eu... Entendeu? Então, assim, não é por aí, não. Você tem aquela ferramenta, usa aquela ferramenta, coloca no seu dia a dia. Se naquela ferramenta tem uma atividade diária para você fazer, faça. Se você pode fazer, mandar para as outras pessoas, faça. Manda energia para as outras pessoas, sabe? Trabalha a sua energia, trabalha do outro, trabalha do planeta. Usa essa ferramenta, tá? Então, assim, você fez o curso, fez a iniciação, um cursinho de Reiki, um cursinho de um dia. Um dia, para você subir o nível de consciência, é muito bom. E o Reiki é super popular, tá aí, ó, tá preço muito acessível. Sabe, essa desculpa de dinheiro, o Reiki, tem gente que dá até Reiki gratuito por aí. Tem centro, casas espíritas aí, que dá até Reiki gratuito. Tá? Cada pessoa está dentro de um padrão aí, está dentro de um conceito e faz lá da maneira que ela achar melhor. Então, assim, existem vários tipos. O Reiki é uma energia que foi canalizada por Mikao Su. Esse é o Reiki tradicional. Existem linhas que a pessoa agrega outros ensinamentos junto com esse tradicional. E no meu caso, eu trago ensinamento estelar, eu agrego energia estelar junto com o Reiki do Mikao Su. A pessoa faz o Reiki tradicional e recebe símbolos estelares também. Tem pessoa que passa só o tradicional, não importa. Faça o tradicional, faça o xamânico, faça o estelar, faça qualquer Reiki, mas faça alguma coisa, vá atrás, cresça. Faça com que suas mãos sejam ferramentas de cura, né? Faça com que através das suas mãos você possa emanar energias, que você possa atuar, melhorar tudo isso que está aí, né? Eu cito o Reiki porque é o mais comum, mas existe o Magnify Shinhiri, existe o Mão Sem Fronteiras, tem a Luz Divina da Igreja Messiânica que faz o Jorei. Existem várias coisas que a pessoa pode fazer dentro da linha que ela atua. De repente ela é católica, ela vai lá no grupo de oração, ela desenvolve lá dentro do trabalho, ela pode ajudar. Entende? Eu estou dizendo Reiki porque, assim, eu penso que é o mais popular que tem, que abrange todas as linhas, e o Reiki agora até profissionalmente você pode usar o Reiki. Então é uma ferramenta que você não vai estar só dentro da espiritualidade, mas você pode usar profissionalmente. Então, assim, independente do que for, tá? Eu estou dando Reiki como exemplo, mas independente do que for, façam alguma coisa para vocês, sabe? Se coloquem à disposição da espiritualidade, cresçam. Não fiquem como crianças, sabe? Precisando que alguém vá lá te limpar, precisando que alguém vá lá fazer para você, precisando que alguém, sabe? Adquira essa consciência, essa maturidade. E vai você fazer, vai você trabalhar a sua energia, vai você limpar seu campo áurico. É legal a gente ter essa ferramenta, sabe? Isso não impede da pessoa tomar um passe. Que nem, por exemplo, eu sou reikiana, não impede de eu ir no centro tomar um passe. Isso não muda nada. Mas eu, sendo reikiana, eu posso trabalhar a minha energia. Eu posso me limpar. Eu posso alinhar meus chakras.
Eu posso trabalhar isso em mim, trabalhar meu físico, meu emocional, no nível 2 do reiki, você recebe símbolos, até para mudar a energia à distância. Então, assim, é legal a gente estar fazendo a nossa parte, sabe? E é por aí. Quando a gente adquire a maturidade, automaticamente a gente vai sentir a necessidade de fazer alguma coisa. Então, não fiquem parados, sabe? Nosso tempo aqui na Terra é muito curto. Uma pessoa, vamos colocar aí ativamente, a gente não passa dos 80 ativos. A gente não passa. 80 anos é pouco tempo. Para a eternidade, 80 anos não é nada. Então, pensem que uma oportunidade aqui na Terra, uma vida aqui na Terra, que você chega aí até seus 70, 80 anos, é uma oportunidade única e curta. Então, aproveitem ela. Não deixe passar à toa. Não deixe. Busquem consciência, busquem informação. Sabe? Se de repente eu estou falando alguma coisa, der um insight para vocês, nossa, tem tal coisa, vá atrás, vá, faça, cresça, faça um movimento. E às vezes, sabe, gente, as pessoas ficam tão presas com a coisa da religião, né, da espiritualidade, porque eu sou religioso, eu sou espiritualista. E a gente vê tanta gente ateu fazendo tanta coisa boa por aí, que não acredita, né? Mas que se comove com o outro, que quer ajudar, quer fazer. Olha o coração funcionando. Então, às vezes, essa pessoa está fazendo mais. Está fazendo mais. Tem uma frase que vive passando aí no Facebook, nem sei se é de Madre Teresa, mas está como Madre Teresa, né? Fala assim que as mãos, né, que trabalham, que curam, fazem mais do que as bocas, né, que oram. E é verdade mesmo. Então, às vezes, o não vai atuar tanto como, de repente, eu ir lá e fazer. Eu sei que eu tenho, sei lá, eu tenho um parente que precisa de uma ajuda, sabe? Às vezes, uma pessoa que não tem como, sei lá, às vezes a pessoa não tem como se movimentar, ou a pessoa precisa que alguém vá lá fazer alguma coisa por ela, sabe? Se você não gosta de gente, faz pelos animais, a natureza está aí, ó, animal, planta, faz alguma coisa, não fique parado, sabe? Dê a sua parcela de contribuição para a humanidade. Eu vejo assim, eu fico vendo essas reportagens, né? Eu não sou de assistir reportagem, jornal, não assisto, eu sou uma pessoa alienada, tá? Sou alienada. Não assisto jornal, eu não assisto a Globo, eu não assisto, não por ser a Globo, mas porque todo mundo assiste a Globo, eu não assisto a Globo. Eu sou alienada. Às vezes as pessoas chegam, você ficou sabendo? Não fiquei. Conta pra mim porque eu não fiquei. Às vezes eu fico sabendo de alguma coisa porque eu abro aqui o Facebook, ou que eu abro assim, tem a página lá no e-mail, né, que aparece algumas notícias, então eu fico sabendo de alguma coisa. Ou quando alguém chega e conta tal. Mas eu não sou uma pessoa atualizada, tá? Sou alienada mesmo. Assumi já isso, eu sou alienada, tá bom? Então, assim, eu vejo pessoas que ficam na frente da TV se comovendo com reportagens, né? Nossa, olha, fulano assinou tal lei. Ai, fulano está fazendo isso com a humanidade, né? O não fazer também não é legal. Fazer uma coisa ruim não é bom. O não fazer uma coisa boa também está neutro. Não está positivo aí. Entende? Então, às vezes, a gente fala tanto do outro que o outro não faz, mas a gente também não faz um movimento, né? Então, também não é legal, né? Então, assim, vamos mudar essa sociedade, vamos mudar esse padrão de pensamento. E como que a gente muda? Mudando aqui. Não tem como eu mudar o outro, tem como eu mudar a mim. Eu consigo me mudar, mas mudar o outro eu não consigo. Agora, quando eu mudo, eu sou um exemplo, o outro vê que é legal, que eu tô bem. Olha, é uma coisa tão gostosa quando a gente faz um negócio pro outro, a gente recebe tanto em troca. Eu acho que é por isso que as pessoas têm dificuldade de cobrar, sabia? Porque a gente já recebe tanto, ainda vai cobrar para aquilo. Para mim é isso que acontece. Quando eu, vamos supor, né, eu faço uma leitura de tarô, aquilo me faz tão bem. Faz bem para a pessoa, faz bem para mim também. Eu ainda ganho. Entendeu? Então, assim, eu consegui adicionar uma coisa com outra. Por quê? Porque eu já entendi o que a minha alma veio fazer aqui. Eu entendi.
Então, quando a gente entende, a gente começa a agregar as coisas. A gente faz coisas que a gente gosta. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu dou aula de educação física. Adoro o que eu faço, ainda ganho para isso. Nossa, eu sou, sei lá, boleira, faço bolo, doce. Adoro o que eu faço, ainda ganho para isso. Que coisa melhor do que você ganhar para fazer o que você gosta de fazer, o que sai de você naturalmente. E se você puder ainda, um dia da semana, doar isso para alguém, fazer esse movimento para alguém, olha que maravilha que é. Se todo mundo fizesse isso, não ia ter assunto para jornal. Não ia ter assunto. Não ia ter desgraça. Não ia ter. Porque estava todo mundo em comunidade. Sabe quando a gente assiste aqueles filmes? Bem ilusão. Por quê? Porque nós não vivemos isso. Né? Mas imagine uma comunidade assim, que todo mundo pensasse no outro, que se dedicasse um dia por semana para ajudar as outras pessoas. Olha como já dá para ter uma ideia como ia mudar a sociedade. Então imagine, se eu faço, você faz, meu vizinho faz, o outro dali faz, o fulano dali faz. Olha como a gente já ia conseguir mudar bastante coisa. É assim que a gente vai mudar o planeta. É assim que a gente vai mudar a sociedade. Não é reclamando. Não é pondo a culpa no governo. Não é se lamentando. A gente só aumenta a frequência negativa. Quando a gente faz essas coisas, a gente só aumenta a frequência negativa. Agora, quando eu tomo consciência de que eu sou um ser espiritual, que eu estou aqui para uma coisa positiva, quando eu tomo essa consciência, que eu quero ajudar, que eu quero fazer. Qual é a máxima de Jesus? Amai ao próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo? Conhece primeiro. Depois você vai amar o outro. Não tem outra. Essa é a máxima dele. Amar. O que é amar ao outro? É eu ter compaixão pelo outro. Eu fazer o que o outro precisa. Eu sei que ali está precisando, eu vou lá e faço. Eu vou lá e estendo a mão. Eu não preciso largar toda a minha vida, tudo que eu faço, porque as pessoas são extremistas, né? Então elas falam assim, eu não posso largar o meu trabalho agora e viver de doação. Você não precisa fazer isso. Mas se você se doar uma vez por semana, algumas horas do seu dia, sei lá, dependendo do que você vai fazer, entendeu? Olha a mudança que você já está fazendo. Olha a mudança que você está fazendo para a sua vida. Mas você só vai conseguir isso quando a sua alma estiver realizada. Porque quando a gente está buscando tudo no externo, porque o ego é assim, o ego ele quer ter, né? Então ele não se conhece, então ele quer ter. Então ele começa a trazer coisa, desejo, ele só fica nisso. Então ele deseja um carro, ele tem um carro, ele deseja maior, ele deseja uma casa, ele deseja uma roupa, ele fica o tempo todo buscando fora. Se eu fizer uma viagem, se eu fizer não sei o quê, se eu não sei o quê. Sabe, isso é ego, tudo isso é ego. Agora, quando eu entro na alma, quando eu me conecto, quando eu sou, tudo isso é acréscimo, porque eu já sou. Eu sou feliz aqui, agora nessa situação. Se eu tiver milhões de dinheiro, milhões, eu vou continuar sendo feliz, porque eu já sou feliz. Se acontecer uma desgraça na minha vida, eu vou conseguir lidar com aquilo, porque eu já sou feliz. Então, assim, nós temos que conquistar essa felicidade, essa harmonia, esse bem-estar, né? Essa iluminação aqui, com o que temos. Quando eu tiver... Esquece, meu filho. Esquece, você não vai ter, você não vai chegar, você não vai conquistar. Porque isso não é para depois, isso é para agora. Amanhã você pode não estar aqui. A nossa vida, ela pode durar esses 70, 80 anos, como ela pode amanhã não estar mais aqui. E aí, você fez? Depois que eu construir a minha casa, depois que eu comprar o carro, aí eu vou ter tempo para... Se der tempo, né? Se der tempo. Vamos esperar que todos nós tenhamos esse tempo, né? Seria muito legal se todo mundo fizesse. Mas eu acredito que boa parte das pessoas não consegue encontrar esse tempo. Elas se perdem. Porque assim, o nosso ego nunca está satisfeito. Hoje é a casa. Eu já vi pessoas passando aqui no grupo, né? Que ela fala assim, quando eu aposentar. Ela aposenta, minha filha casou, tô olhando meu neto. Quando meu neto
começar a ir para a escola. Meu neto está indo para a escola, mas eu estou levando e trazendo. Então, quando eu... Entendeu? E assim segue. E quando essa pessoa vai ter tempo? Nunca. Nunca vai achar tempo. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, quando você quiser alguma coisa, se procura um bem ocupado, porque aquele vai arrumar um tempo. O que está encostado nunca vai arrumar, e é verdade. A gente é assim. Sabe, porque a gente tem uma inércia, a gente para, encosta e lá a gente fica. Sabe? Nós somos assim, a humanidade é assim. Não sou eu, nem você, nem meu vizinho, todo mundo é assim. Todo mundo tem essa inércia. Nós temos isso. A gente tem que fazer um movimento para a coisa acontecer. Só que existe uma coisa também. Quando começa a acontecer que é legal, aí vai. É mais a gente dar esse primeiro passo. É mais a gente fazer essa procura. Fez a procura, começou, aí é só deixar. Aí o resto vai. Entendeu? Por quê? Porque é gratificante, porque é gostoso. É bom a gente se conhecer. É bom a gente ajudar. A gente se sente bem com isso. A gente curte isso. Você começa a curtir, sabe? Então, de repente, assim, vamos supor que você começa a entrar num grupo que, sei lá, faz sopa, ou um grupo de mulheres que costura roupinha de neném, qualquer coisa assim. Então você começa, aí depois você começa a interagir com o grupo, aí você vai gostando daquilo, você vai gostando das amizades, porque pessoas que estão engajadas numa causa são pessoas que já estão melhores, já estão mais conscientes. Então aí você vai ter amigos que estão numa sintonia melhor, você vai começar a selecionar mais as coisas, e tudo isso vai melhorando. Então é assim que funciona. Então, primeiro, eu tenho que sair do ego, entrar nessa minha consciência de alma, tenho que entender esse meu processo. E depois que eu estiver nesse processo, aí eu vou entendendo pessoas, situações, locais, o que tem a ver comigo. Aí a minha alma vai trazendo para mim, aquilo vai fazendo sentido, as conexões vão acontecendo. E a hora que eu menos espero, a minha vida está dando certo. Por quê? Eu estou com as pessoas certas, no lugar certo, fazendo a coisa certa. Tudo tem que dar certo. Entende? E se acontece alguma coisa ruim, ela acontece tão rápido, ela passa tão assim, ó, que a gente nem percebe. É isso aí. É isso aí, amigo. A gente nem percebe. Por quê? Porque o bom tá ali, o maior, o melhor ali tá acontecendo. A gente tá vivendo, a gente tá de alma naquilo. E as coisas ruins, elas são diluídas. Não é que a gente não tem problema, a gente não tem problema. O problema não vai deixar de existir, viu? Nesse plano, todo mundo tem problema, tá? O Papa tem problema. O presidente tem problema. O dono da fábrica tem problema. A faxineira tem problema. O médico tem problema. Todo mundo tem problema. Porque todo mundo tem família, físico, né, para cuidar, tem saúde, tem filhos, tem trabalho. Todo mundo tem. Então, todo mundo tem problema. E se a pessoa é aquela pessoa que fica, mas a minha vida, mas não sei o quê. Ela está totalmente no ego, ela não entendeu nada ainda. Ela precisa começar desde aquele processo lá atrás e vir. Entendeu? Então é assim. Problema, dificuldade, todo mundo tem. A diferença é como eu lido com isso. Se eu vou surtar, se eu vou estressar, se eu vou jogar a culpa no outro, ou se eu vou sentar, olhar com calma, ter uma visão mais geral da coisa, né? Sem olhar do ego, vou começar a questionar. Se eu não consigo, vou pedir uma ajuda, né? De repente vou fazer uma terapia, vou entrar para um grupo, ver o que o pessoal lá faz. O que o pessoal que é alcoólatra faz? Vai no AA, porque um grupo ajuda. A pessoa sozinha não consegue. Porque o AA, ele não costura a boca de ninguém. Mas a pessoa está lá, ela começa a entender. Ela começa a conversar, ela vai trocando, ela vai desabafando, ela vai vendo outras experiências, ela vai vendo que não é só ela, que o mundo não está em volta dela, que tudo aquilo que ela vive, todo mundo também vive. Porque é assim que é. O que a gente vive, todo mundo vive. Não tem diferença. A minha vida não é diferente da vida de vocês. Eu também tenho físico, uma saúde, eu tenho trabalho, eu tenho marido, eu tenho filho. Tive mãe, pai, tem tudo. Entendeu? Como todo mundo. Entendeu? Então, assim, não é diferente para ninguém. Ninguém vem com uma cláusula especial. Esse aqui tá diferente de ninguém. Nem Jesus.
gente. Nem Jesus. Jesus teve pai e mãe. Físico. Entendeu? Todo mundo tem. Então, assim, o que a gente faz é dar muita desculpa. Na verdade é isso. O que a gente faz é dar muita desculpa para empurrar com a barriga, para ver se a coisa melhora sem ter que se mexer, né? Que a gente gosta disso, né? Quem sabe melhora vamos empurrando. Quem sabe lá na frente, né? Acontece um milagre, a coisa muda, né? Só que na maioria das vezes a coisa piora. Na maioria das vezes piora. Então, como eu estava falando lá atrás, vão por amor, gente. Vão se mexer por amor. Vão fazer as coisas por amor. Não espera a dor chegar. Vão pelo amor. Comecem a se olhar, sabe? A gente tem aí várias pessoas aí que eu já vi que colocou aí, que trabalha com reiki, que trabalha com isso, com aquilo, né? Terapeutas, né? A gente tem várias pessoas aí que estão para ajudar. Vocês devem ter na vida de vocês, em volta de vocês, pessoas que podem ajudar, que podem dar uma mão. Sabe? Às vezes até um parente, um irmão mais velho, a mãe, sei lá. Mas procurem, sabe? Procurem melhorar, procurem o caminho. Não fiquem parados. E a chave de tudo está entrar em contato com a alma de vocês. A alma sabe o que ela veio fazer aqui. Por que você está aqui? E por que você está vivendo tudo isso? Às vezes as pessoas sentam para mim assim na frente, né? Estou lendo tarô, a pessoa fala assim para mim: ah, tal coisa é kármico. A alma sabe. A alma sabe. A gente sente. Quando é kármico, a gente sente. Se você está conectado com a alma, você nem faz essa pergunta. Porque você sente. Você está tão conectado que você fala: nossa, aquilo ali é um negócio que eu tenho que dar um jeito. Não vai ter. Aquilo não vai sair da minha vida sozinho. Assim, vou ter que me mexer. Você sabe. Tá bom, gente? Então é isso. Então, assim, o assunto de hoje eu falei sobre a consciência espiritual, né? Maturidade espiritual. Espero que deu para vocês terem uma ideia de como que é esse caminho. Porque, na verdade, assim, não existe uma cartilha, sabe? Como você vai fazer um curso, que você começa lá no primário, né? Você vai, faz faculdade, tem mestrado, especialização, lá, pronto, você se tornou tal, né, para tal profissão, você é doutor em tal coisa. A vida não é assim. A vida a gente vai entendendo o processo, vai crescendo, vai entendendo. As pessoas vão vindo, vão direcionando. A espiritualidade manda um monte de toquezinhos pra gente. Vão ouvindo esses toquezinhos. Né? E tentem trabalhar essa consciência. Tentem trazer essa consciência para vocês. Fazendo aquilo que eu falei. Procurem instrução, cursos, grupos. Né? Façam algum movimento. Esses nossos vídeos aqui, a gente vai estar falando sobre muitos assuntos, de repente pode despertar curiosidade para vocês irem buscar e pesquisar alguma coisa que tocaram vocês, que vocês acharam que pode ajudar, que pode agregar, né? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, agradeço muito a participação de vocês. Estou vendo aqui se tem alguma coisa, mas hoje a internet realmente parou minha barra aqui, não consigo ver quase nada. Mas eu agradeço muito a participação de vocês e agradeço imensamente a esses espíritos de luz que conduzem a minha vida. É a coisa que eu mais agradeço. A proteção deles, o direcionamento deles. Porque sem eles, eu seria, sabe assim, cega no escuro, cega no... São eles que me conduzem. Por quê? Porque eu busco, eu vou atrás. Eu não cheguei na perfeição, tá? Não pense que eu cheguei no porque eu não cheguei. Quem está próximo de mim sabe disso com todas as letras. Eu não cheguei na perfeição. Mas eu estou buscando, eu sou uma buscadora, eu estou buscando. Eu quero. Isso, eu penso que se eu vim aqui para uma determinada missão, que nem preciso usar a palavra missão, né? Mas um determinado propósito, eu tenho mais é que cumprir. Simples assim. O que está no meu contrato, eu tenho que cumprir. Senão não vai resolver eu estar aqui. Eu fiz um contrato, eu tenho que cumprir esse contrato. Tá bom? Então agradeço vocês mais uma vez. Namastê. Fiquem com Deus.